professor Dr. Carlos Benito Sacadura, do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Cabo Verde, que traz-nos a temática, portanto, a cidade como espaço técnico-científico, estético e educacional da polis até uma polis contemporânea. Portanto, quem vai moderar o debate de hoje é a professora doutora Judite Nascimento do Situante, que eu vou passar então a palavra. Muito obrigada, muito boa tarde e bem-vindos a mais essa conferência, como eu disse, sobre a mulher. É a quinta conferência no quarto mês do início do nosso ciclo. São três países e 4 universidades representadas. E dos 5 conferencistas, todos eles de especialidades diferentes. Portanto, como vocês podem ver, a cidade pode ser analisada sob várias perspectivas. E o que nós estamos a querer trazer aqui é exatamente mostrar que o mesmo objeto pode ser analisado por vários especialistas e o conjunto das reflexões que poderemos trazer um maior conhecimento sobre esse objeto, que é a cidade, e mais precisamente a cidade do Sul. O professor Carlos Benito Sacadura quer pensar a cidade nas dimensões tecnológica, arquitetónica e educacional, enquanto formas complementares do desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano esse já foi analisado também em 2 outras conferências. A conferência do professor Ezequiel e a conferência do professor Fernando Paulo, que falou um bocadinho do desenvolvimento urbano através da antropologia, mas também foi referenciado nesta conferência. Ele também vai tentar analisar a multidimensionalidade correspondente à historicidade da experiência e a ideia da cidade. Tenta começar por analisar a polis, fará uma análise histórica da evolução da cidade até a chegada da tecnopólis e a cosmopólis contemporânea. O perfil do professor levou-nos a fazer este convite, que tem como objetivo tentar ver como é que, através da filosofia, se consegue entender o espaço urbano e os processos que se desencadeiam nesse espaço. Começo por agradecer à doutora Judite Nascimento pelo convite para fazer esta intervenção no âmbito do tema das cidades e globalização e saudar também os estudantes e docentes e o Dr. Conselho Valentino, os estudantes de mestrado em Filosofia da Educação, os estudantes de Comunicação Social e Ciência Política e os nossos colegas daqui da UNICB, Otávio Câmara e Saúde. E vou tentar fazer esta abordagem interdisciplinar acerca do espaço da polis. Eu começava podemos dizer que são as várias ideias de cidade, ou as várias figuras. Uma é a cidade utópica. A utopia aquela que não tem lugar, nem tempo nem lugar. São cidades sonhadas. Mas sonhadas pela razão. Os tais sonhos da razão, às vezes, envolvem a coisa. Pretende-se uma cidade geométrica, ideal, que se contraponha às cidades existentes. Então, como sabemos que isto tem como base aquela filosofia platónica que contrapõe o mundo das ideias, eterno, permanente e universal, ao mundo da experiência que é efêmero, temporal e histórico. Praticamente é o inverso do que nós hoje consideramos. Que o mundo está sujeito ao fluxo, à mudança, à diversidade. É a primeira utopia a ser proposta. Aqui há um salto que nós vemos no tempo, na relação do tempo, que é a ideia grega de cidade retomada na arquitetura atual. Este Jefferson Memorial está feito sobre a arquitetura grega.
as colunas, o equilíbrio geométrico, operacional. E esta imagem colorida é uma reconstituição original do que seria o quarteto no original, que era a corte. Isso já a cidade é. Para ligar a cidade com a ciência, que é a tal cidade tecnocientífica. Nós vemos que essa cidade platónica é construída de acordo com a matemática e a geometria. E a geometria euclidiana e a ideia do universo é comandada pelos números e pelas figuras. O universo e a natureza é interpretado de acordo com uma ordem matemática ou geométrica e a cidade, portanto, o espaço urbano também, deve ser organizado de acordo com o número. Bem, havia povos mais avançados em conhecimentos matemáticos e geométricos do que o povo grego nesta altura. Só que é um tipo diferente. Era uma matemática aplicada à construção de barragens no Nilo. Era mais tecnológica. A ideia da matemática abstrata para interpretar o universo veio de Pitágoras e é depois retomado por autores atuais. Portanto, temos aqui a raiz também de tal cidade tipo científico. Depois há uma ligação com a política, e podemos até dizer a democracia, e a comunicação, que é a cidade do espaço de debate de ideias e de comunicação. A ideia do espaço público, que é a água. De tal maneira atual que fala-se da internet como uma água virtual, o meio onde se debatem as ideias. Portanto, da água. Bem, outras cidades também tinham água, que era o espaço público. Mas da água de Atenas, que era mais célebre até a qualidade, faz essa relação. Aqui vemos o papel e um desenho também da água. Daqui nasce a ideia da cidade educadora, que também já tem sido celebrada, também cultivada aqui, inclusive em Cabo. As cidades educadoras. Isto é, a cidade é também um espaço de cultura e educação. E educação em vários âmbitos. No âmbito da filosofia, enquanto filosofia prática, ligada à ética, à política, portanto, uma filosofia já não apenas de teoria, como dizia o Marx, não é? Chegou a se interpretar o mundo até agora, é preciso transformá-lo. Na realidade, desde o início, que a filosofia é a transformação do mundo, e não apenas teoria, a contemplação. O problema é saber se essa teoria consegue ser realizada. Aí já é diferente. Depois, o espaço de debate de ideias, não é? A ética da argumentação, é o plano do discurso. Não há democracia sem argumento, porque, no fundo, dois regimes opostos, não é? O regime já é aquele que impõe o poder pela força. E a democracia é o poder baseado no argumento e na sua persuasão. Eu tenho que conseguir adesão à minha mensagem. Sou político, não é? Tenho que persuadir. Se tiver a força e dar um golpe de Estado, não preciso gastar palavras. Chego aqui, só observa, ocupo o palácio do governo, como infelizmente tem acontecido em alguns países aqui próximos, não é? Ainda agora, além de um amigo ou mais dados, a República Centro-Africana, o poder é obtido não fazendo passar uma mensagem, mas pela força. Bem, a cidade rege pelos valores. Hoje há toda esta questão de discussão sobre os valores, não é? Quais são os valores? Estão em crise ou estão em mudança? Estão em equilíbrio ou estão apenas a mudar? Neste mundo antigo havia uma ideia bastante clara sobre que valores se deviam cultivar na vida pessoal e na vida social. O bem, a beleza, a ideia de caos, o belo é o reflexo do bem, por isso é que estão todos juntos, a verdade, o logos, e a universidade, apesar de parecer algo, para alguns é algo natural, porque a universidade é para formar quadros para a mentalidade. Mas a universidade, aliás, como diz o Dr. Lucinho, no livro que publicou sobre a universidade, revolta a tese doutorada, a universidade, valores da universidade, é a procura da verdade. Eu não acho que esteja desatualizado. Não é só fabricar para a produção.
académicos. Em primeiro lugar, agradecer, é um agradecimento pela forma estruturada, devidamente organizada, como apresentou-nos o tema. E o desafio é fazer-nos pensar sobre a relação entre a ciência, a tecnologia e a educação no espaço urbano onde vivemos. Depois faço dois breves comentários, em termos de crítica, talvez, crítica no sentido académico dele. Terá faltado à exposição, do meu ponto de vista, terá faltado alguma referência a outras regiões do mundo para que a apresentação do processo de urbanização fosse mais universal. Depois, provavelmente, terá faltado, temos falado muito de conjuntura, alguns têm visto imagens a propósito, infelizmente, da guerra ao Mali. Mas é uma outra perspectiva de desenvolvimento urbano em que pensaremos, provavelmente. Depois terá faltado, provavelmente, um positivo sobre a civilização asiática, onde a perspectiva urbanística e arquitetónica também pudesse trazer um contributo para a formação de uma ideia mais universal. Me ajudou muito em alguns esclarecimentos e também elas aprovação de algumas pessoas que fizeram a sua apreciação a respeito de algumas coisas. E aproveitar para perguntar ao professor Terino e o que ainda impede a cidade da Praia de ser uma cidade urbana? Mas não posso deixar de agradecer ao seu bloco por ter estes espaços de discussão sobre a cidade. E para dizer rapidamente o seguinte: o professor faz referência e releva a importância da retórica, nomeadamente para a discussão sobre as cidades, não é? E aqui citou vários exemplos de cidades que existem na projeção que fazemos sobre elas, as cidades invisíveis do Calvino, ou as cidades da razão, da tecnologia, ou do que queiramos, são, digamos, projeções retóricas sobre aquilo que existe, afinal, são projeções ambientais que, de alguma maneira, são contrabalançadas pelo sentido prático da produção dos turísticos, pelas questões das infraestruturas, do planeamento urbano, etc. Mas há realmente um nível de experiência do espaço que seria muito interessante que o Sr. pudesse desenvolver e contar a falar sobre isso. Tem a ver mais com as questões da experiência emocional do espaço. Fazendo uma síntese rápida sobre aquilo que foi dito, foi aqui descrito pelo professor Ricardo Filho, Santadura, sem ser um resumo fiel da sua apresentação, mas fazendo uma ponte com aquilo que são os objetivos do nosso sítio, eu queria ressaltar aqui alguns aspectos. Um primeiro aspecto, pegar na frase inicial da conferência, cidade filosófica ou utópica, é mais uma questão partida, não é, da reflexão. Cidades sonhadas pela razão. Isso faz-me lembrar, no que diz respeito ao ordenamento das cidades e a questão do planeamento urbano, faz-me lembrar as diferentes filosofias de planeamento. Aqui temos vários estudantes de geografia e ordenamento território e professores também, e portanto, se calhar lembramos também da mesma coisa, que é o planeamento urbano com base nas duas principais filosofias, não é? O planeamento flexível, estratégico, e o planeamento sistémico, já menos flexível. E essas duas formas de planeamento acabam por nos levar a outro aspecto que também foi aqui abordado pelo professor Carlos Benito Santadura, que é a questão da cidade tecnocientífica ou a cidade humanística
e técnico-científica, e uma terceira cidade, que é a cidade que faz a ponta também com a cultura, não é? E, portanto, no âmbito do ordenamento do território, do ordenamento urbano, do planeamento, também nós conseguimos vislumbrar aqui um link com as filosofias do planeamento. Portanto, o planeamento sistémico, que é mais técnico-científico, portanto, cria-se um modelo e tenta-se adaptar aos espaços, modelos que já foram implementados em determinados espaços e que depois são transferidos para outros, considerados como modelos ideais, digamos assim.